Bom dia, crente! Começamos a nossa terça-feira. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. E nós estamos na série 5 dias para mudar a sua vida. Por que eu decidi fazer essa série? Para que você possa entender e levar o nosso nível de consciência a um nível superior, a um nível que conhece a Deus mais intimamente, a um nível que vai confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Eu sei que às vezes a sua vida não está como você queria que estivesse, mas deixa eu te dar uma boa notícia: os seus melhores dias, os meus melhores dias estão chegando, e quem está preparando não é o fruto do nosso trabalho, porque o Senhor diz que as obras nossas, as nossas justiças são como frutos, são como trapos de imundícia, mas Ele faz não pelo que fizemos, como eu acabei de confirmar, mas sim pelo que o Senhor Jesus já fez na cruz por mim e por você. Nós só precisamos reinar, nós só precisamos governar, nós só precisamos tomar posse daquilo que Deus já preparou para mim e para você. Roda o VT aí para a gente começar a nossa terça-feira. Voltando, nós estamos na série 5 dias para mudar sua vida, e o tema de hoje: você não é o que fizeram com você. Um tempo atrás eu estava passando por uma situação que uma pessoa, eu tive um desentendimento com ela, e aí essa pessoa começou a falar um monte de coisas sobre a minha vida, coisas que ela imaginava que eu tinha feito, coisas que ela achava que eu era, e ela foi falando isso e aquilo, e eram coisas terríveis também, terríveis. E eu olhei e eu pensei e eu lembrei: eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu faço o que Deus diz para eu fazer. Como eu disse ontem, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O Senhor está comigo, Ele não me abandona nenhum dia. Então eu não vou me atentar ou me magoar ou me machucar pelas palavras do que aquela pessoa falou, porque o que ela disse não é verdade. Porque o que Deus diz ao meu respeito todos os dias é algo completamente diferente. O futuro que Deus tem preparado para mim não é nada comparado ao presente que ela estava querendo jogar na minha cara e falando o que eu era. Não, eu fechei os meus ouvidos e eu decidi apenas confiar. Eu decidi apenas ouvir a voz de Deus, ouvir o que o Senhor tinha para dizer para mim. E Ele diz na sua palavra: não te desampararei e não te deixarei. O Senhor morreu na cruz por mim. Por que eu vou temer? Por que eu vou querer a aprovação das outras pessoas? Por que eu vou deixar os meus ouvidos ouvirem uma pessoa falar de algo que eu não sou? E mesmo que fosse, o Senhor, Ele tem um futuro para nós. Ele tem uma mudança de vida para nós. Então não importa aonde você esteja agora, não importa se Deus está no silêncio, se Deus parece que não está fazendo nada. Na verdade, Ele está trabalhando, porque a palavra de Deus nos diz: o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Então, a força pode ir embora, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Voarão como as águias e não se cansarão. Toda vez que eu falar o versículo aqui, eu acabo esquecendo. Mas você sabe dessa promessa, você conhece a palavra e tem essa promessa. Em Isaías 43 diz assim, porém, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, Israel, aquele que quando você estava
lá no útero da sua mãe, quando você nascia, lá já desde a eternidade, ele já tinha preparado o dia do seu nascimento. Lá da eternidade, ele já tinha formado um plano especial para você, porque você é especial para Deus. O Senhor te ama e ele tem um plano para você. E ele diz assim: não temas, porque eu te redimi. E eu te chamei pelo teu nome, e tu és meu. O dono do universo nos chama pelo nome. Não é Mark Zuckerberg, dono do Facebook, que nos conhece. Não é Elon Musk que nos conhece. Não é os maiores bilionários que conhecem o nosso nome. Às vezes no nosso celular nós não vamos ter os melhores contatos, mas nós temos o contato de Deus. Independente do que falam de você, você não é o que as pessoas falam, você não é o que te aconteceu. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe e eu estava dando uma palavra de encorajamento para ela sobre o que a gente fez, as coisas no nosso passado, e às vezes nós erramos mesmo, porque nós somos seres humanos. E eu falei para ela: mãe, nós não somos o nosso passado, nós não estamos mais lá. Aquele é o único que poderia falar dos nossos pecados e nos condenar, que a Deus ele já jogou no mar do esquecimento, nem se lembra mais dos nossos pecados, ele só nos lembra do nosso presente, do hoje, que ele está nos chamando para ajudar pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para dar uma voz de esperança às pessoas. É isso que Deus quer para nós, que ele mude a nossa vida ao ponto da gente também poder transbordar na vida de outras pessoas. Você não é o que as pessoas falam, você é o que o Senhor Deus fala para você que você é. E ele diz: eu te chamo pelo seu nome, como eu disse muitas vezes. Muitas vezes tem gente que não sabe nem o nosso nome, nos põe apelido, nos falam mal da gente, nos define pelo nosso passado. Mas o Senhor tem um plano, ele nos redimiu e ele diz que nós somos dele. Então, independente do que falaram de você, nós vamos mudar a nossa mente, nós vamos mudar tudo isso e levar o nosso nível de consciência, a palavra de Deus, leve o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. E quando nós mudamos o nosso pensamento, quando nós mudamos a nossa forma de pensar, o Senhor, ele muda a nossa vida, porque nós precisamos dar um passo e aí ele tem o poder de realizar. Então não se esqueça, você não é o que te rotulam, você não é o que falam de você, mas você é o que Deus diz sobre você. Obrigado por assistir até aqui e eu espero amanhã às 7h17 da manhã. Deus te abençoe.